Uau, uau, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6.000 quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Deus está quebrando altares de Mamon nessa noite. Ofertas para sustento de templos, empresas religiosas, denominações, líderes religiosos. Pessoas constantemente têm entregado dinheiro, bens materiais, parte do seu patrimônio para sustentar algo que pensam que estão fazendo para o Criador, pensam que estão fazendo para o próprio Cristo. Mas e se eu te disser, principalmente com base nas Escrituras, na verdadeira palavra de Cristo, que estão lhe enganando? E se eu te disser que Cristo nem os apóstolos ensinaram a que se executasse essas práticas de se doar dinheiro, bens materiais ou qualquer outra coisa que fosse para sustentar templos religiosos, líderes religiosos, denominações ou empresas religiosas? E se eu te disser, com base nas Escrituras, que estão lhe enganando? No vídeo de hoje, falaremos sobre André Fernandes, pastor André Fernandes, aquele que está sendo conhecido como um dos pastores ostentação. Assim como o próprio Cristo deixou muito claro em Mateus no capítulo 23, esses líderes religiosos amam usar roupas com largos filactérios. Amam os primeiros assentos, as primeiras cadeiras na frente ali dos seus templos religiosos. Amam ser vistos por homens. As palavras dele são blasfemas, heréticas. Então eu digo, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações nos mercados. Retire isso agora mesmo. Pastor André Fernandes tem chamado a atenção de muitas pessoas recentemente nas redes sociais por, de certa forma, mostrar um certo tipo de ostentação. A base dessa ostentação estaria vindo diretamente do lucro recebido por dízimos e ofertas, práticas que não foram instituídas por Cristo, práticas que eram utilizadas no sacerdócio levítico judeu e que hoje líderes religiosos, mesmo brasileiros, continuam executando-as sem que nem mesmo tenham base nas Escrituras para isso. O grande problema é que não existe uma lei que possa punir tais pessoas por isso. Outro pior problema, a maioria das pessoas é cega, não leem nem sequer o Novo Testamento e acreditam fielmente em pessoas que estão enganando, ludibriando, usando o nome de Deus, não apenas para enriquecer, mas para levar multidões para o buraco juntamente com eles, cegos guiando cegos, e essa é exatamente a grande apostasia dita por Cristo. Vamos começar aqui fazendo um react. Eu vou fazendo aqui o meu, você vai comentando aí embaixo, em cima de um podcast que ele participou e questionaram sobre, principalmente, essa ostentação executada por líderes religiosos, os quais deveriam pregar, pelo menos é o que Cristo e os apóstolos pregaram, o desapego dos bens materiais. Vamos ver aí. Ele falou aqui o seguinte, eu queria entender como funciona seguir o propósito de espalhar a palavra e ser bem sucedido com isso. Aí ele fala assim, vi que você tem um Rolex, não se ofenda, quero entender. Vamos lá, primeiro ponto, eu tive, durou uma semana e vendi pra comprar um Rush, tô louco isso não é, né? Não, vou chegar lá, tô louco pra comprar um. Inclusive, se alguém que tá online, peraí, vou mostrar, calma seu coração. Alguém que tá online, se quiser me presentear com um, eu tô à disposição. Esse aqui... Ele já começa pedindo um Rolex, tá? Nem imagino quanto seja o valor de um Rolex. Acredito que uns 100 mil reais ou mais. Eu sei que hoje existem utensílios de todos os valores para todo tipo de bobo que exista. Pois quem realmente trabalha com honestidade dá valor a cada centavo daquilo que ganha. Então, começam questionando ele sobre o que ele acha de pastores terem esse estilo de vida de ostentação. E falam no caso de um Rolex, ele diz, fiquei por uma semana e vendi. Vamos lá. É um Tag Heuer. Aqui, ó, coloca aqui, ó. É.
Tag Heuer, que é caro também. Tá. Pelo menos eu Qual acho. que é um dos problemas na nossa cultura latina em relação ao evangelho, propósito, riqueza, bens? Existe uma teologia chamada teologia da libertação. Essa teologia se impregnou algumas décadas atrás. Muito forte, inclusive no Brasil. Sim. Cara, e aí tem um documentário muito bom, Eles Estão Entre Nós, se não me engano, no documentário. Fica aí a dica, quem quiser assistir. Fala sobre como essa teologia se infiltrou e mudou a perspectiva, a cosmovisão, até a agenda de muitas igrejas. Uma das coisas que essa cultura exalta é que pobreza é algo que santifica e riqueza é algo que afasta pessoas de Deus e tal. É muito comum comunistas querendo promover essa agenda e tudo que está ligado a combate de um sistema capitalista, por exemplo, tradicional. Qual que é o problema disso, cara? É que a gente tenta associar diretamente que alguém que tem um sucesso financeiro mais falho do evangelho, isso por si só descredencia a voz que ele carrega ou o ministério que ele tem. Vamos entender então. Ele começa jogando isso para um lado político, dizendo que isso é uma estratégia comunista de descredibilizar o capitalismo, de destruir o capitalismo. Quem é pobre está sendo mais abençoado e observado pelo Criador e quem é rico não. O que ele está querendo dizer agora é simplesmente fazer uma certa lavagem cerebral naqueles que estão olhando, assistindo esse podcast. Por quê? A pergunta não foi essa. A pergunta é, de certa forma, de forma resumida, o que você acha de pastores enriquecendo por meio do evangelho? E não líderes religiosos, que dificilmente nós podemos ver aí, enriquecem de outras formas e não deveriam receber nada da pregação do evangelho ou apenas o sustento, já que poderia ser que um pastor não tivesse o seu próprio sustento. E eu falo pastor entre aspas, tá? Entrando nesse pensamento, pois o único pastor é o Messias. Aqui nós podemos observar o início de uma quebra de raciocínio. Por quê? Qual é o meio de um cara como esse conquistar, por exemplo, um Rolex, carros luxuosos, mansões e muita grana? Ele é o líder de uma denominação religiosa ou faz parte disso. E o seu principal sustento é uma denominação religiosa, uma empresa religiosa. E a maioria deles, hoje, estão montados na grana por conta disso. Não estamos falando de uma pessoa que trabalha sem nem mesmo estar próxima de algo que envolva dinheiro e o evangelho e enriqueça naturalmente. Essa pessoa não é diferente de uma pessoa pobre em termos de olhar do Criador. O Criador irá olhar o coração de ambos e verá o que ambos estarão fazendo. Uma pessoa pobre pode, muitas vezes, matar uma outra pessoa por conta de R$50, R$100, R$200, por conta de um celular. E o Criador estará olhando e julgando, e julgará o coração dessa pessoa por conta das más obras que ela cometeu. O Criador poderá olhar uma pessoa com muito dinheiro e ver que essa pessoa tem bondade em seu coração e ajuda muito mais do que muitas pessoas que têm a mesma quantidade de dinheiro, pessoas próximas. E não ajudas apenas financeiras, né? Não apenas uma ajuda financeira, mas essa pessoa pode ajudar de outras formas. Então, essa pessoa também receberia um julgamento benéfico por conta das suas boas obras. O que está sendo questionado aqui é um pastor enriquecendo em cima do próprio evangelho. Perceba como ele mudou o contexto de toda essa história, tá? Quer um exemplo disso? Ele fala sobre propósito, ele tenta correlacionar como que eu posso viver a plenitude do meu propósito se eu tenho um Rolex. Como que você pode viver a plenitude? Ah, mas eu não entendi. O que eu acho que ele quer fazer a gente entender é que o fato de talvez eu ser um pastor que tenha dinheiro, talvez seja isso que ele está propondo. Não é o caso de você ser um pastor que tenha dinheiro. É o fato de você ter ganhado e ganhado muito em cima do evangelho. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Impedimento. Seja impedimento ou descredencia o meu propósito de ministro do evangelho. Por quê? É o que eu falei ainda há pouco. A gente já aceitou a ideia de que a pobreza, ela glorifica a Deus. Logo, tem pessoas que fazem votos de pobreza. E eu faço um voto com Deus que eu vou ficar pobre para sempre. Cara, eu não sei, eu não consigo entender de que forma isso glorifica a Deus. Quando o próprio Jesus tinha um tesoureiro que cuidava das finanças do seu ministério, por exemplo.
E eles falam como se Cristo tivesse um templo, uma denominação religiosa, com seus cultos sendo executados constantemente, recebendo grana com um tesoureiro ali e agindo como esses caras agem hoje. Você já ouviu ou já leu em alguma parte que seja do Novo Testamento Cristo mandando você ir para uma denominação religiosa ou outra, Cristo mandando você ir para um templo ou uma sinagoga judaica que era a sua religião antes dele sair do sistema religioso? Você vê ele, pelo contrário, brigas com os construtores, tendo embates com o próprio sistema religioso. E o próprio sistema religioso, os líderes religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, líderes daquele sistema religioso judaico, se reuniram na sala do sumo sacerdote, isso está escrito, para planejar como iriam matar ao próprio Cristo. Líderes religiosos de um sistema religioso que ainda está ativo até hoje e muito mais poderoso, se reuniram para matar o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele não pregou que você deveria ser pobre, mas sim pregou que bens materiais não te levam a alcançar a vida eterna. Ele pregou que essa vida física é uma vida curta. Você pode ter bens materiais? Pode, mas não coloque o seu coração nisso aqui, porque a principal vida nossa será espiritual e eterna. Então, de que adianta você colocar o seu coração para juntar e passar por cima de outras pessoas, principalmente como o sistema religioso atual faz, mentindo, enganando, ludibriando? De que adianta você passar por cima do seu próximo por bens materiais, roubar, matar por conta de um celular? O que adianta você mentir, enganar outras pessoas por conta de dinheiro, principalmente, sendo que essa vida curta não nos leva a nada, e as nossas obras somarão para a vida eterna? É por isso que Cristo deixou muito claro que nosso coração não deve estar nos bens materiais. Isso não significa que você não possa trabalhar, ter seu dinheiro, ganhar dinheiro, desde que seja de forma honesta. E o sistema religioso atual, hoje, mente, engana e rouba as pessoas que não têm conhecimento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é por isso que o próprio Cristo deixa muito claro: pelos frutos vocês conhecerão quem são os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Vamos continuar então com o discurso dele dizendo a respeito do ministério de Cristo, o qual eu mesmo disse. Cristo, ele teve sim o seu ministério, mas é totalmente diferente do que fazem hoje. Você não começa achando isso errado? Todo pastor rico, que ainda não é o meu caso, espero que um dia possa ser, todo pastor rico é um pastor que não tem pureza no seu ministério? Não, mas tem muitos pastores ricos que de fato se tornaram ricos porque são safados. Para mim, todos que se utilizam das escrituras para arrancar um centavo de quem quer que seja, com dízimos ou ofertas, estão mentindo. Basta você ler isso aqui que você entenderá. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o grande engano dos dízimos. E nesse aqui eu quero te mostrar um pouco mais sobre as ofertas, que é onde esses caras conseguem chegar mais longe. Agora, sou um pastor pobre, meu ministério é mais puro? Também não. O que torna a pureza do teu ministério, que define a pureza do teu ministério, não é a tua posse, nem seu saldo. Não é o que você tem, porque senão, volto a dizer, a gente está usando como aferidor de pureza posses, e a minha pureza não é definida pelo que eu tenho ou deixei de ter. Mais uma vez, esse cara não entendeu a pergunta ou se fez de bobo, que eu acredito que seja o caso. Não estamos falando do que você tem, estamos falando como você conseguiu isso.
que é utilizando o evangelho, tá? Vamos continuar. Minha pureza não é definida pelo que eu conquistei ou deixei de conquistar. Minha pureza é definida por quem eu sou. O evangelho não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna. O que o Rolex? Eu não tenho. Entendi. Eu comprei. Mas de onde veio Eu comprei um Submariner preto. Mas você já usou Rolex? Usei por uma semana. Ah, tá. Então é isso. Eu não tava entendendo. Não, usei por uma semana, 2 semanas, e eu vendi pra comprar um rancho. Caramba! É assim? Não, eu dei de entrada, eu tô pagando o rancho ainda, né? Eu não sei quanto vale um Rolex. Não, é muito menos que um rancho. 50 pau? Na época eu devo ter pago, sei lá, 90. Tá. Mas eu não. Se tivesse. Eu só olhei assim e falei, acho que não é Rolex, né? Não. Não é de ouro o Rolex? Não tem nada a ver, né? Não. Para, Vilela, vai. Não sei. Você não conhece nada sobre o Rolex? Não. Você acha se que todo você Rolex me é de mostrar, ouro? se você mostrar um monte de. Galera, desculpa. Eu trabalho, eu faço dinheiro com as minhas empresas, mas eu, particularmente, eu não entendo nada de Rolex. Todo mundo tem obrigação agora de saber sobre, principalmente, bens materiais fúteis, como um relógio caro. Pra mim, nem mesmo um relógio eu uso, tá? Muitas vezes eu vejo as horas no próprio computador, no próprio celular, que são coisas que realmente eu utilizo no meu dia a dia. Utilizo no meu trabalho. Vou continuar. Relógio, fala qual é Rolex. Eu não sei. Você não sabe? Não. Nem pelo símbolo escrito Rolex? Ah, não, aí sim, Nem né? pela coroinha do Rolex? Ele tem um modelo que é especificamente que você bateu o olho, sabe que é Rolex ou não? Não, tem alguns que são clássicos, né? Então. Tem o Submariner, por exemplo. Coloca a foto aí pra nós. Que era o que eu queria muito. A boca fala do que o coração tá cheio, tá? Olha o que tem no coração de um líder religioso. É totalmente o contrário daquilo que Cristo falou sobre o coração nos bens materiais. Você percebe? Que loucura, né, cara? Que loucura. Que é um clássico. Você tem o Oyster, a pulseira Oyster, que é aquela pulseira diferente. Quais são esses que são milhões, assim? Aí são os que são cravejados, aí são muito personalizados. Não é pela marca, é pelo do que ela é feita. É pelo trabalho, Entendi. Mas é isso, se você me ouve, cara, se a minha vida te abençoou de alguma forma, se você tem um Rolex e quiser abençoar, fica à vontade. Só chamar no direct lá, vai ser pra mim não, Rolex não. Pra mim não, Rolex não. Olha que loucura, cara. A ponto de uma pessoa comum, como o próprio Vilela, falar, não, pra mim não, eu não quero Rolex não. E o líder religioso, se você tiver um Rolex pra me dar, pode me dar, se eu te abençoei de alguma forma. Cara, olha a que ponto nós chegamos. Esse texto que eu vou ler com você aqui agora, o texto que está na 2ª carta a Timóteo, ele fala muito a respeito disso. Esse texto diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas próprias loucuras, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Eles, literalmente, se desviaram do verdadeiro evangelho, da verdadeira sã doutrina. Olha um outro vídeo desse cara que está rodando bastante na internet. Uau, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eles estão doando uma X6 blindada com 6.000 km para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Você pode glorificar Jesus. Estão doando uma BMW X6 blindada. E isso é para o Messias, é para Cristo. Olha que loucura nós chegamos. Doutores com suas próprias concupiscências, com suas próprias loucuras. Percebe isso? Isso são as ofertas que os templos religiosos instituem como fardos pesados nas costas dos membros. Aqueles que, por obrigação, sentem que têm que entregar algo ao Criador, ao Messias. Tá? Continua. Não, irmão, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Deus está quebrando altares de Mamon nessa noite. De Mamon. Mamon é conhecido como o próprio dinheiro. Ou você adora a Mamon, que é o que esses caras estão fazendo, e as pessoas que estão concordando, compartilhando com isso, por falta de conhecimento, perecerão. É por isso que as escrituras dizem, meu povo perece por falta de conhecimento, tá? E esse cara aqui está literalmente sendo um grande mentiroso. Não há altares de Mamon sendo quebrados. É um altar de Mamon sendo completamente exaltado. E é exatamente sobre dinheiro, pois se estivessem doando um carrinho velho ali,
eu duvido que iriam falar. Mas, como é uma BMW X6 blindada, é motivo para que ele grite e fique altamente feliz, pois não estão doando isso para ele, nem para o templo, a denominação, a empresa religiosa. Estão doando para o Criador, como se o próprio Cristo fosse descer nesse dia e dirigir loucamente a sua BMW blindada. Chegamos num ponto de loucura. E você que está assistindo esse vídeo, abra os seus olhos nesse exato momento, pois o que significam as ofertas? O que é isso que nós estamos vendo? Como os apóstolos agiam? Você vai falar, poxa, Tiago, mas os apóstolos recebiam ofertas. Vamos ler agora, nesse exato momento aqui, 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, nesse exato momento, está enviando uma carta ao povo que está em Corinto. Ele está avisando de antemão que em breve aquele povo que está ali com ele, na Macedônia, irá até Corinto, para que eles pudessem, mais uma vez, reforçar e continuar espalhando o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, nesse momento, Paulo escreve uma carta e diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos irmãos, eu não necessito escrever isso para vocês, porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vocês para os macedônios. O que ele está falando? Ele está avisando que eles em breve vão estar lá, está nessa carta falando para que eles não esqueçam daquilo que prepararam quando eles estiverem chegando. Ofertas, alimentos, muitas vezes até mesmo dinheiro, roupas, coisas que aquele povo precisará quando chegar lá. Ele não está falando só dele, ele não está falando somente de líderes religiosos, porque naquele momento eles estavam, de certa forma, fugindo. Haviam saído de Jerusalém, estavam pregando o evangelho pelo mundo e sendo perseguidos. Aquelas pessoas, muitas delas, estavam vivendo como nômades, pois se voltassem às suas cidades natal, essas pessoas perderiam as suas vidas, principalmente por conta do Império Romano, principalmente por conta do sistema religioso judaico. Mataram a Cristo e estavam perseguindo todos os outros que estavam pregando esse evangelho que era conhecido como a seita do Nazareno. Então eles estavam fugindo, não tinham como trabalhar, não tinham como viver as suas vidas normais que viviam antes de Cristo. Eles acreditaram no Messias, eles pegaram aquilo ali para viver com aquilo e precisaram largar a vida cotidiana que eles tinham, pois nesse momento eles eram inimigos do próprio sistema. E é por isso que eles precisavam dessa ajuda uns dos outros, das ofertas uns dos outros. E aí o apóstolo Paulo avisa, olha, eu tenho falado de vocês para o povo da Macedônia. Vamos olhar nesse nosso mapinha aqui. Aqui era mais ou menos aonde Paulo estava, na Macedônia. Eu coloquei esse ponto vermelho aí para que você possa enxergar. Ele estava falando aqui, ó, com o povo de Corinto. Olha a distância que existe de um ponto para o outro. Olha o que ele precisaria viajar para chegar até lá. E, quando ele chegasse lá, onde ele ia dormir, aonde ele ia comer, o que ele iria vestir. Se viajar de avião de um lugar desse para o outro já é algo complicado, imagine naquela época a pé. Entendeu? Então, ele estava falando: eu sei que a Caia já está pronta desde o ano passado. Olha isso, eles já tinham preparado desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado a muitas outras pessoas que estão seguindo o Evangelho de Cristo. Muitas outras igrejas. Igrejas eram grupos de pessoas, tá? Mas eu enviei irmãos antecipadamente, né? Enviei estes irmãos com a carta de forma antecipada daqui para cá, para que a nossa glória acerca de vocês não seja vã nessa parte. Para que, como eu já disse, para que vocês possam estar prontos, para que eles saibam que em breve eles estão chegando lá. A fim de que, se acaso os macedônios forem junto comigo e pegarem vocês de calças curtas, podemos dizer assim, sem aquele apoio que eles poderiam dar prontos, as ofertas prontas, não nos envergonhemos, para que eu não diga, vocês estejam envergonhados deste firme fundamento de glória. O que ele está falando? Do zelo e do amor ao próximo, entre uns e outros, que foi o que o próprio Cristo pregou, tá? Portanto,
tive por coisa necessária exortar a esses irmãos que ele mandou antecipadamente para que primeiro fossem aí com vocês e preparassem de antemão essa vossa bênção, a ajuda que vocês estarão dando para nós, já antes anunciada, para que esteja pronta como uma bênção e não com avareza, para que vocês não façam isso com o coração ali, né, preocupado, vamos dar pouco para essas pessoas, porque eles precisam daquilo ali quando eles chegarem. Deu para entender? Olha a diferença. Não estamos falando de doação para templos religiosos que já tem muita grana hoje. Estamos falando de grupos de pessoas que estavam em uma necessidade extrema naquele momento. E digo isso, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia em abundância, colherá em abundância. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Criador ama ao que dá com alegria. E esse texto aqui, o qual estamos falando, de 2 Coríntios 9, ele é um dos que os líderes religiosos mais amam para utilizarem em momentos em que eles estão principalmente coletando as suas ofertas dentro de templos religiosos. Mas uma das partes que esses líderes religiosos não leem, ou pelo menos não gostam de ler nesse momento quando estão solicitando ofertas, é o próximo versículo. Eles simplesmente tiram esses versículos 6 e 7 de contexto e não leem o 8 e 9 que diz assim: Deus é todo-poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esse daí eles até leem, mas o próximo é o principal. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanecerá para sempre. Estamos falando de doação aos necessitados, não a templos religiosos, não a denominações, a empresas, não a líderes religiosos que já estão ricos, brincando de usar Rolex ou carros blindados. Carros de alto valor, de alto padrão. Isso que estão fazendo é simplesmente enganar, mentir, ludibriar pessoas. E a minha intenção é que você tenha os seus olhos abertos. Vamos pegar outro versículo, outro capítulo que está em Atos 4:29, para falarmos de ofertas que eles gostam muito também de utilizar, mas não explicam para as pessoas. Atos 4, versículo 29. Agora então, ó Senhor, olhe para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Por que olhar para ameaças? Porque eles estavam sendo perseguidos. Enquanto estendes a sua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do próprio Messias. Tendo orado, eles moveram-se de lugar, ou seja, precisavam andar quase que como nômades, pois estavam em um local reunido e precisaram sair dali. E foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do próprio Criador. E era um único o coração, uma única alma, a multidão daqueles que criam. Ou seja, a igreja não é um templo, uma denominação religiosa. A igreja é um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas. Uma igreja pode ser vários grupos de pessoas em várias partes do mundo que são uma única igreja com um único pastor, que é o próprio Cristo. Exatamente assim eram eles. Igreja não é templo religioso, não é empresa, não é denominação religiosa. Estamos falando de um único coração, uma única alma, certo? E por quê? Porque naquela época, olha o que eles disseram. Ninguém dizia que coisa alguma, as quais eles possuíam, eram próprias, eram suas, mas todas as coisas lhe eram incomuns. Ou seja, eles, quando pegavam algo, quando encontravam, conseguiam algo, dividiam entre todos. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do próprio Cristo. E em todos haviam abundante graça. Entre eles não havia nenhum necessitado, porque tudo aquilo que eles possuíam, herdades ou casas, vendendo-se, traziam o preço a qual fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles amam esse trecho. Mas por quê? Olha embaixo, versículo 35. Repartia-se cada um segundo a necessidade a qual cada um tinha. Você está vendo esse cara aí, pegando uma BMW X6 blindada, vendendo e repartindo entre todo aquele povo que estava ali assistindo aquele culto?
Você já viu algum líder religioso? Isso me deixa até exaltado, cara. Pegando o dinheiro dos dízimos e das ofertas e dividindo e repartindo entre as pessoas que estão ali, com órfãos, com as viúvas, com os necessitados. Você já viu alguma vez algum deles fazendo isso? Eles não seguem os ensinamentos de Cristo, eles não seguem os ensinamentos dos apóstolos de forma alguma. E se você hoje faz parte de tudo isso, saia. É por isso que em Apocalipse nós temos aquele grito de saia dela, povo meu, da grande Babilônia, da grande confusão, do sistema religioso. É por isso que quando nós lemos a carta aos Hebreus, e a sua mente vai expandir nesse momento, nós compreendemos o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo nesse exato momento. Olha isso. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O evangelho não muda. Então, não tem como eles mudarem nada atualmente, tá? Na sequência, nós vemos assim: não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias e estranhas. Isso serve para hoje. Porque bom é o coração que se fortifique com graça, não com alimentos de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Você se entrega ao tipo de alimento que pessoas como esse André Fernandes ou outros líderes religiosos estão lhe entregando? Nós, preste muita atenção nisso, nós temos um altar, que é o próprio Cristo, de que não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo. Sabe o que é o tabernáculo? O templo físico. Pois o Criador não podia habitar dentro do coração do ser humano por conta do pecado de Adão antes da morte de Cristo, antes do próprio Messias dizer está consumado e ser um sacrifício para a humanidade. A partir dali, o homem foi perdoado do pecado original de Adão e o Criador habita em nós. Nós somos a verdadeira igreja. E hoje, se você quer comer do tabernáculo, que tinha dízimos, ofertas, sacerdotes, líderes religiosos, templo físico ou qualquer uma dessas outras coisas, você está negando a Cristo. Eu tiro até meus óculos para olhar diretamente nos seus olhos. Se você participa desse sistema religioso atual, com dízimos, com ofertas, com templo, com líderes religiosos, com tudo isso, todas essas loucuras que eles estão puxando do sacerdócio levítico, da onde nós tínhamos o tabernáculo físico, você nega o sacrifício de Cristo. Olha o peso disso aqui, tá? Nós temos um altar e que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Porque o corpo dos animais, cujo sangue era trazido pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, foi queimado fora do arraial. Aqui, ó. Nós temos aqui uma imagem do tabernáculo antigo, do sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Nós temos aqui a parte do Santo dos Santos, onde eles faziam os rituais, onde ficava a Arca da Aliança, o véu, o qual foi rasgado de cima a baixo quando Cristo disse está consumado. E aqui era o altar, fora do tabernáculo. A carta aos Hebreus continua. E por isso também o próprio Messias, para santificar o povo pelo próprio sangue, morreu, padeceu fora da porta. Ou seja, o tabernáculo era uma sombra, uma figura para o nosso corpo. O próprio Cristo morreu fora de Jerusalém, no Calvário, em Gólgota, fora da cidade, para fazer uma referência ao próprio tabernáculo, aonde os sacrifícios dos animais eram queimados fora do arraial. Percebe? E aí, o autor da carta aos Hebreus diz: saiamos então junto com ele para fora do arraial. Saia do sistema religioso. Não olhe para trás. Saia levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Isso daqui é o verdadeiro significado da palavra eclésia. A palavra igreja deriva-se de eclésia, que significa os chamados para fora, os que saíram do sistema religioso judaico na época de Cristo e foram perseguidos e mortos. Você hoje faz parte de um sistema religioso e nesse momento a verdade chegou até você. Você está ouvindo o chamado do próprio Criador. Saia desse sistema religioso, não alimente mais a mentira de todos esses caras, não participe disso. Passe esse vídeo, essa mensagem aqui para frente, pois ela é muito importante para que pessoas possam abrir os olhos. Esse trabalho que eu faço aqui
é de coração puro. Não quero um centavo seu. Eu trabalho muito, justamente para conseguir sustentar a minha família e as pessoas que trabalham comigo. Então, assista esses vídeos com o coração aberto. Não quero dinheiro, não quero nada além da sua atenção e de que você me ajude a compartilhar a sã doutrina verdadeira com outras pessoas. Passe isso para frente e deixe aí embaixo os seus comentários. Conseguiu enxergar a podridão que estão fazendo com esse sistema religioso atual? Inscreva-se se for novo ou nova, ative as notificações. Eu te aguardo no próximo vídeo.